Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu queria falar sobre mais uma graphic novel. E a graphic novel que eu escolhi dessa vez para comentar aqui com vocês que acompanham esse meu canal é uma graphic novel do Batman, chamada Batman, a Piada Mortal, roteirizada por Alan Moore. Se você provavelmente acompanha o universo do quadrinho, você certamente já ouviu falar de Alan Moore. Ele é a figura por trás de histórias icônicas como Watchmen, V de Vingança, ou seja, tudo que ele roteiriza, minha humilde opinião sobre esse universo dos quadrinhos é que tudo que o Alan Moore toca, tudo que ele roteiriza é um trabalho geralmente fantástico, um trabalho muito genial. Uma outra graphic novel que eu li do Alan Moore recentemente é a do Inferno, que ele se passa na Inglaterra vitoriana e ele vai contar uma história sobre o Jack Estripador. Mas falando sobre essa do Batman, Piada Mortal, roteirizada pelo Alan Moore e traços e cores pelo Brian Bolland. Qual é a sinopse principal dessa história aqui, desse Batman, Piada Mortal? Mais uma vez, qualquer pessoa que acompanha o universo das histórias do quadrinho, ou até mesmo já ouviu falar do Batman, sabe que ele tem um inimigo clássico, icônico, que todo mundo conhece, digamos assim, até mesmo se você não acompanha as histórias dos quadrinhos, que é o Coringa. Então aqui nessa história, apesar de ser Batman, mas é uma história mais, ao meu ver, do Coringa, contando uma outra, visão de como surgiu o Coringa, uma outra história da origem do Coringa. O roteirista, no caso o Alan Moore, ele questiona: será que não basta apenas um dia ruim para que você se torne um vilão? Então a história vai circular em torno de como o Coringa se tornou o que ele é hoje, o vilão icônico do Batman. Uma coisa muito legal também sobre essa versão aqui é que ela é uma versão encadernada, claro, da Panini Comics, que está fazendo um trabalho exemplar em trazer essas graphic novels clássicas aqui para o Brasil, mas é uma história da década de 80, ela foi lançada em 1988, a primeira versão, ou seja, tem 30 anos dessa história em quadrinho. Claro, ela foi, recolorida em algumas cenas, alguns quadros, mas a história original ainda continua aqui, tá? As cores também foram refeitas pelo Brian Bolland, que foi o desenhista e também o colorista dessa história em quadrinho. Mas você tem aqui alguns traços fantásticos. Olhe para esse Coringa, como ele é muito bem desenhado, né? Claro, a história se passa uma espécie de presente e passado, e aí os momentos de flashback, ela tem cores também distintas, cores diferentes. É uma história em quadrinho, na verdade é uma graphic novel fantástica. Qualquer pessoa que gosta do Batman, gosta do Coringa, até mesmo nem precisa ser muito fã do universo do quadrinho, mas certamente aqui é uma história que vai lhe conquistar, porque ela não só ela é muito bem desenhada, como ela é muito bem roteirizada pelo Alan Moore, que, mais uma vez, ele é um gênio das histórias em quadrinho. Essa capa, por si só, também já conquista muitas pessoas. Aqui tem um comentário sobre o Tim Burton, que é um dos grandes cineastas do século atual, que ele fala o seguinte: eu adorei a Piada Mortal, é o meu favorito, o primeiro gibi que gostei. Então, se o Tim Burton deu o aval dele sobre essa graphic novel, por que não você que está assistindo esse vídeo aqui? Então aqui você tem Eita, eu ia dar um spoiler muito grande nessa próxima quadra aqui. Você tem tudo que é do universo clássico do Batman. Você tem o Batman, você tem o Comissário Gordon, você tem o Alfred, você tem a Bárbara, que é a filha do Comissário Gordon, você tem o Batman, você tem o Pinguim, você tem o Coringa. E aqui vai lhe contar, mais uma vez, uma história de origem do Coringa. Eu não posso mostrar muito, senão eu vou dar um spoiler. Tem uma cena aqui que é muito forte, eu não quero mostrar para não estragar a surpresa daqueles que vão ler. Outra coisa legal sobre essa história, sobre essa versão encadernada, é que ela termina aqui, mas ela tem uns sketches da versão original, digamos assim, de como o desenhista imaginou a história. Aqui, encontrei. Você tem aqui os sketches da história original. Isso aqui é muito legal. Isso aqui tem um valor para quem é fã, para quem quer saber como é feito, muito legal, né? E para terminar, uma outra coisa muito legal dessa versão encadernada da Panini Comics é que ela tem a primeira história em que o Batman encontra o Coringa, que é da década de 40. Claro, os traços daquela época, como vocês podem ver, não eram tão primorosos como são hoje em dia, mas certamente a profundidade do roteiro naquele tempo já era perceptível. E aqui você tem já da década de 40 um confronto entre o Batman e o Coringa. Então assim, para quem é fã do Batman, essa história ela é obrigatória, mas se você está adentrando nesse universo dos quadrinhos, certamente isso é uma ótima história para comentar, além de, claro, da história toda, do enredo da história, que questiona o que é que fez o Coringa se tornar o que ele é hoje. Será que não basta apenas um dia ruim para que você se torne uma figura má? Será que o Batman também não segue o mesmo caminho do Coringa num determinado momento aqui da história? E você vai entender por que a história se chama A Piada Mortal no final da história. Eu não posso dar muito spoiler, senão vai atrapalhar totalmente a leitura de você que for ler. Vou deixar aqui embaixo na descrição
descrição desse vídeo o link para quem quiser comprar. E eu queria só para encerrar esse vídeo, no ano de 2016, a DC ela fez um filme animado dessa graphic novel. Eu tive a oportunidade de assistir no cinema, fiquei um pouco temeroso se essa história contada no cinema, num filme animado, na tela grande, iria ficar legal. Minha opinião rapidamente sobre isso é que sim, conseguiram contar a história bem. Claro, eles tiveram que dar uma esticada, porque essa história em quadrinho tem apenas 52 páginas. Então, quando foi para o filme animado da DC no cinema, eles tiveram que dar uma esticada na história. Mas tudo que é do miolo da história, tudo que está aqui dentro, foi para essa versão animada da DC. Vou deixar o link do trailer aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser acompanhar, tá? Por hoje é só. Se você gostou, se você quiser fazer uma crítica construtiva, se você quiser recomendar graphic novels para que eu possa resenhar aqui no canal, fique à vontade nos espaços aqui dos comentários, comente, que se você já leu, comente o que é que você achou. Se você estiver gostando, compartilha, dê like, mostra para os seus vizinhos, mostra para os seus colegas que são fã de história em quadrinho e que são fã do Batman. Sempre que possível eu vou trazer uma graphic novel para resenha aqui no meu canal. E por hoje é só, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.